Você já sentiu como se houvesse um universo inteiro dentro de você, mas o mundo lá fora insiste em enxergar apenas migalhas? Já sentiu que carrega um potencial tão grande, tão vibrante, que chega a doer por não estar manifestado ainda? Essa dor, esse incômodo, essa inquietação, não são falhas, são sinais, gritos silenciosos da sua alma dizendo: você nasceu para algo muito maior do que aquilo que está vivendo agora. Veja bem, o universo não planta uma semente de desejo no coração de alguém, se não houver também o terreno fértil para que ela floresça. Você não deseja algo por acaso, não sonha sem motivo, não imagina cenários grandiosos por mero capricho. O que você vê em sua mente pode ser criado. Isso não é uma metáfora bonita, é um decreto, é uma verdade universal. Todos os grandes nomes que mudaram o curso da história começaram exatamente onde você está agora, em silêncio, sozinhos com suas ideias, desacreditados pelos outros, subestimados, ignorados. Edison, com milhares de falhas antes da luz. Lincoln, com derrotas em quase todas as eleições antes da presidência. Disney, demitido por falta de criatividade. Ford, chamado de louco por querer criar carros para as massas. Eles ouviram mais não do que aplausos, mais dúvida do que incentivo. Mas havia algo que queimava dentro deles, um fogo que não podia ser apagado. E é esse mesmo fogo que vive dentro de você agora. O que separa o visionário do realizador? Apenas uma ponte. E essa ponte tem nome: decisão. Não desejo, não esperança, não otimismo. Decisão. Quando você decide que vai, que já é, que já se tornou, o universo se curva. As oportunidades aparecem. As portas, antes trancadas, escancaram. Mas isso só acontece quando você deixa de brincar de querer e começa a agir como quem já conquistou. A mente é o solo onde tudo nasce. É nela que os sonhos são plantados, mas também é nela que ervas daninhas crescem se você não vigiar. Medo, dúvida, procrastinação, comparação. São ladrões silenciosos, sorrateiros, que roubam seu amanhã brilhante enquanto você dorme no conforto da mediocridade. A mediocridade adora companhia. Ela se disfarça de normalidade, de prudência, de cautela. Ela diz: melhor esperar. Você não está pronto. E se der errado? Mas me diga, e se der certo? E se essa ideia que você carrega no peito for a faísca que vai mudar a sua família para sempre? E se você for a virada de chave da sua linhagem? Clareza. É aqui que tudo começa a mudar. Quando você começa a enxergar com os olhos da mente o que ainda não existe no físico, você cria uma nova realidade. Clareza é poder. A maioria não vence porque não sabe o que quer de verdade. Desejam riqueza, mas não definem o quanto. Querem sucesso, mas não sabem como ele se parece. Vivem vagueando na névoa do um dia, quem sabe, talvez. Mas quem manifesta, quem realiza, vive em estado de visão. Nítida, direcionada, quase tangível. Você precisa ver antes de conquistar. Precisa sentir antes de tocar. Cada manhã deve ser uma repetição visual da vida que você escolheu. Não da vida que tem hoje, mas da que está construindo. Porque o cérebro não distingue realidade de imaginação vívida. E tudo o que você repete com intensidade emocional, ele transforma em comando. A física quântica já não ignora mais isso. A neurociência confirma. E Napoleon Hill já dizia há quase um século: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas não basta conceber, não basta acreditar. É preciso propósito. O combustível invisível que empurra você mesmo quando as forças acabam. Propósito é o motivo pelo qual você acorda antes do despertador tocar. É o que sustenta quando tudo desmorona. É o que não se dobra ao medo. Porque quem vive com propósito se torna imparável. Porque já não luta por si. Luta por algo maior. Pela mãe que nunca teve oportunidades. Pelo filho que precisa de um futuro diferente. Pela criança interior que sonhava com um castelo enquanto vivia em ruínas. E então vem a disciplina. A parte que a maioria rejeita. A parte sem aplausos, sem plateia, sem resultados imediatos.
Mas é aqui que os impérios nascem, nos dias cinzentos, nas manhãs em que você não quer levantar, nas noites em que todos dormem e você ainda está estudando, planejando, criando. A disciplina transforma desejos em destino. É a ponte entre a intenção e a materialização. Cada hábito pequeno, cada escolha diária, cada sim e cada não, estão esculpindo a escada invisível que leva você do ponto onde está até o topo onde pertence. E é impossível subir essa escada sem ação. Ação diária. Ação mesmo sem garantia. Ação mesmo com medo. Ação mesmo na dúvida. Porque o universo recompensa o movimento. O mar não se abre para quem observa. Ele se abre para quem pisa. Você pode estudar todas as estratégias do mundo, assistir 1000 vídeos motivacionais, ler 50 livros por ano, mas se não agir, tudo é vaidade. A ação transforma conhecimento em poder, sonhos em realidade, ideias em matéria. E enquanto caminha, cultive a gratidão, mas não uma gratidão passiva, superficial, não aquela que apenas agradece o que já tem, mas uma gratidão profética, aquela que agradece pelo que ainda não chegou como se já estivesse aqui. Porque isso não é fé cega, é inteligência espiritual. Gratidão é a frequência da abundância. Quem vive em gratidão atrai mais do que agradece, porque envia ao universo a mensagem: eu já tenho, eu sou, eu mereço. E mesmo com tudo isso, mentalidade, visão, propósito, disciplina, ação, gratidão, haverá momentos em que o mundo vai desabar. E é aqui que entra a adaptabilidade, porque os ventos vão mudar, os planos vão falhar, as pessoas vão te abandonar, e tudo que parecia certo vai ruir. Mas isso não é o fim. Isso é a vida te moldando. O diamante não nasce na calmaria. Ele nasce sob pressão. O bambu passa 5 anos crescendo invisivelmente sob a terra, antes de explodir para cima. Não confunda lentidão com fracasso. Não confunda recomeço com derrota. Os ventos não vêm para te derrubar, vêm para ajustar suas velas. E então, quando os ventos sopram mais forte e o chão treme sob seus pés, você descobre a força que nunca soube que tinha, a resiliência. Ela não vem da força física nem da inteligência técnica. Ela nasce de um lugar mais profundo, um lugar que já enfrentou o escuro e continuou andando. A resiliência é a capacidade de continuar acreditando quando tudo à sua volta diz o contrário. É o eco silencioso da alma dizendo: ainda não acabou, eu ainda estou aqui. Pense em Thomas Edison, trabalhando noite após noite, fracasso após fracasso, mais de 10.000 vezes, antes de finalmente iluminar o mundo com sua invenção. A maioria teria desistido no fracasso número 10, ou 100, quem sabe 1000. Mas Edison entendeu que cada tentativa não era derrota, era depuração. Cada erro era uma forma a menos de falhar, um passo a mais na direção certa. É isso que os realizadores fazem. Eles não interpretam o fracasso como o fim. Eles o enxergam como matéria-prima. E para transmutar essa matéria-prima em ouro, você precisa de algo mais: aprendizado. Não o aprendizado passivo, acadêmico, de memorizar dados, mas o aprendizado vivo, aquele que nasce do erro, do confronto, da dor. É preciso aprender a partir do impacto, aprender com os próprios tombos e, acima de tudo, aprender com a própria grandeza. Sim, porque muitos não fracassam por falta de potencial. Fracassam porque têm medo de brilhar. Medo do que acontecerá quando forem vistos, quando forem cobrados, quando forem invejados, quando não puderem mais se esconder na multidão. Mas você não nasceu para se esconder. Você nasceu para liderar, para inspirar, para erguer-se como um farol. E faróis não pedem desculpas por brilhar. Eles não diminuem sua luz para que os outros se sintam confortáveis. Eles simplesmente iluminam. E esse é o seu chamado: assumir sua luz, honrar seu dom, manifestar sua visão. Manifestar, essa palavra carregada de mistério, muitas vezes usada como mágica. Mas manifestar não é magia, é ciência aplicada com fé. É alquimia moderna, é transformar o invisível em palpável. É ver o que ninguém vê, acreditar com intensidade emocional, agir com foco,
alinhar com disciplina e manter-se firme, mesmo quando o tempo passa sem resultados. Manifestar é confiar que o processo está a seu favor, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Você pode estar no momento mais silencioso da sua jornada agora, sem sinais, sem confirmações, sem aplausos, mas o silêncio não é vazio, é preparação. A semente não faz barulho quando rompe a terra. A borboleta não grita quando sai do casulo. A transformação verdadeira é quase sempre invisível, até que explode diante do mundo com uma força inegável. E nesse caminho há um princípio que poucos valorizam: integridade. A integridade é fazer o que é certo quando ninguém está vendo. É manter a palavra para si mesmo. É não negociar com seus valores. Porque o universo responde ao que você faz em silêncio, não apenas ao que você grita em público. O homem que anda em integridade manifesta mais rápido, porque sua frequência é pura, sua energia é limpa e seu destino é inevitável. E ainda assim, mesmo com tudo isso, mentalidade, visão, propósito, ação, gratidão, disciplina, resiliência, aprendizado, integridade, haverá dias escuros, haverá dor. E a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. Você pode usar a dor como âncora ou como motor. Pode permitir que ela te afunde ou que ela te impulsione. A escolha sempre será sua. E se você escolher crescer com a dor, então ela deixa de ser castigo e se torna catalisador. É assim que os realizadores pensam. Eles não esperam pelo momento perfeito. Eles criam o momento. Eles não imploram por permissão. Eles tomam posse do próprio caminho. E isso começa agora, não amanhã, não depois que tudo estiver pronto, porque nunca estará. A verdade é brutal, mas libertadora. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai te dar permissão. Ninguém virá com um bilhete dizendo: agora é sua vez. Isso é algo que você decide. E a partir do momento em que decide, nada pode te deter. Você sente isso agora, não sente? Essa energia correndo nas veias, essa clareza vibrando na mente, essa certeza, mesmo que ainda tímida, de que você nasceu para mais, de que não está aqui apenas para pagar boletos, sobreviver e esperar o fim. Você está aqui para construir, criar, marcar, transformar. E tudo isso começa com uma decisão interna que muda para sempre o curso externo. A vida está esperando por você. A oportunidade não está no futuro, ela está disfarçada no presente. Está oculta nos desafios, nas pessoas difíceis, nas noites sem dormir, nos medos que você evita enfrentar. Tudo isso é terreno fértil, tudo isso é matéria-prima, tudo isso é moldura para a sua escultura. E agora que você já sabe que possui o poder, que não é vítima do mundo, mas arquiteto dele, agora que compreendeu que a mente cria, a emoção molda, a ação transforma, me diga, você vai continuar esperando ou vai começar a manifestar? Porque este é o momento em que tudo muda. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você decidiu. E a decisão é o maior dos milagres. E quando você decide, o universo inteiro começa a se reorganizar. Não da maneira que os livros de autoajuda prometem, com milagres instantâneos e sinais celestiais, mas com movimentos sutis, quase imperceptíveis, que empurram você para frente. Pessoas começam a surgir, oportunidades antes invisíveis aparecem. As peças do quebra-cabeça finalmente começam a se encaixar. Mas preste atenção, essa dança cósmica só continua se você continuar dançando. A manifestação exige constância. Ela não respeita o entusiasmo temporário, mas se curva diante da fé inabalável. Porque fé não é acreditar quando está fácil. Fé é continuar, mesmo com as mãos vazias e o coração cansado, sabendo que o invisível já está em construção. Henry Ford foi chamado de louco quando disse que colocaria carros nas mãos de cada cidadão. Ele não pediu permissão à lógica. Ele não esperou todos concordarem. Ele simplesmente decidiu. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Imagine se ele tivesse acreditado nisso. Imagine se Abraham Lincoln, após fracassar em 8 eleições,
tivesse aceitado que não era feito para liderar. Eles não venceram por serem super-humanos. Venceram porque disseram sim para o impossível. E agora é você quem está diante desse mesmo impossível. Não com uma capa de super-herói, mas com cicatrizes, dúvidas e um coração que ainda pulsa por algo maior. Você não precisa de perfeição, você precisa de presença. Precisa aparecer para a sua vida todos os dias como quem sabe que está esculpindo história. Como quem entende que a cada escolha, a cada esforço, a cada silêncio corajoso, está moldando não apenas o futuro, mas a si mesmo. Você não veio até aqui por acaso. Tudo o que viveu, os tombos, os erros, os sonhos negados, os recomeços, tudo foi preparação. Sua dor foi solo, seu fracasso, semente. E agora está na hora da colheita. Mas colheita não vem para quem só espera, vem para quem planta, para quem rega, para quem acredita na primavera mesmo quando tudo ainda parece inverno. E se o mundo tentar te distrair com comparações, lembre-se, o propósito não compete, o destino não tem rival. O seu caminho é só seu, o seu ritmo é só seu. Você não precisa correr onde os outros correm, precisa apenas avançar. Um passo, um dia, uma decisão de cada vez. Porque é assim que os visionários se tornam realizadores. Eles não ficam apenas sonhando, eles constroem, eles levantam-se cedo. Eles dizem não para distrações. Eles estudam enquanto os outros dormem. Trabalham enquanto os outros duvidam, silenciosamente, com convicção. Porque sabem que o mundo não recompensa intenções, recompensa resultados. E os resultados vêm de um espírito que arde, de uma mente que decide e de mãos que fazem. Você não precisa de mais promessas. Precisa de comprometimento. Não precisa de mais inspiração. Precisa de execução. Porque o que você quer já é seu por direito. Mas só será seu por conquista. E a conquista começa agora, não amanhã, agora. Feche os olhos por um momento e sinta o que está despertando aí dentro. Sinta esse fogo silencioso, essa vontade que insiste em não morrer mesmo depois de tantas quedas. Essa centelha que talvez o mundo tenha tentado apagar, mas que nunca se apagou. Isso que você sente agora é sua verdade, sua identidade mais profunda. É a lembrança do que você sempre foi, antes que o medo dissesse o contrário. E quando você se alinha com essa verdade, quando caminha com ela nos pés e carrega ela nos olhos, o mundo sente. O universo responde, as portas se abrem, as montanhas se movem, porque você parou de pedir e começou a reivindicar. Você começou a manifestar, não com mágica, mas com propósito, não com sorte, mas com visão. E não com medo, mas com fé. Então vá, com sua coragem imperfeita, com seus passos ainda trêmulos. Vá com sua história quebrada, sua mochila pesada, sua esperança renovada. Vá como quem sabe que nasceu para mais e se recusa a sair desta vida sem viver tudo o que pode ser. Você é o Criador. Você é o Construtor. Você é o milagre em forma humana. E tudo o que você precisa já está dentro de você. Agora, manifeste.